Olá, quinta-feira, 11 de junho de 2026, estamos chegando com o Câmara Repórter, primeira edição. E a gente começa essa edição trazendo as notícias do Legislativo Municipal para você. Na sessão ordinária desta quinta-feira, realizada no plenário da Câmara, os vereadores apreciaram projetos de lei e vetos do Executivo. Você confere os detalhes na reportagem de Tarsila Costa. Durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, 11 de junho, o vereador João Batista Torres destacou o início da Operação Tapa Buracos na rua Doutor Francisco de Sá, no bairro de Cidade Satélite, parabenizando a gestão municipal pelo atendimento às solicitações realizadas nas últimas semanas. Sim, nós estamos falando aqui da rua Doutor Francisco de Sá, no conjunto Cidade Satélite. Essa rua estava precisando já há um certo tempo de uma operação tapa-buraco. Nós encaminhamos vários ofícios através do nosso mandato, também falamos algumas vezes aqui em plenário e hoje, graças a Deus, esse serviço está sendo realizado pela CEINFRA, a qual desde já a gente registra aqui os nossos agradecimentos pela demanda atendida. A gente sabe que a demanda de operação tapa-buraco está muito grande na cidade devido ao período de chuvas, mas graças a Deus os serviços estão acontecendo, nós estamos fazendo aqui as nossas reivindicações em plenário, encaminhamos ofício, requerimento e graças a Deus nós estamos sendo atendidos e a gente tem que também ter a responsabilidade de agradecer pelos serviços que estão sendo realizados. O vereador Eribaldo Medeiros também parabenizou a gestão municipal pela Operação Tapa Buracos, iniciada na manhã desta quinta-feira no bairro das Rocas, próximo ao mercado. O parlamentar destacou ainda obras estruturantes que estão em andamento ou com recursos já garantidos no tradicional bairro da Zona Leste de Natal. Olha, no dia de hoje começou o tapa-buraco lá no bairro das Rocas, ali em torno do mercado público. São vias importantes para Natal, principalmente para quem mora ali, onde o transporte público passa, onde os táxis passam, Ubers, enfim. Então estava completamente destruída, mas no dia de hoje está sendo feito esse tapa-buraco que vai melhorar a vida das pessoas. Ainda durante a sessão, os vereadores de Natal apreciaram 4 vetos do chefe do Executivo e 5 projetos de lei. Entre os projetos aprovados em segunda discussão na sessão ordinária está o que dispõe sobre a implantação de Wi-Fi em praças e espaços públicos de Natal. A matéria de autoria do ex-vereador Chagas Catarino foi subscrito pela vereadora Nina Souza. Outro projeto aprovado pelos parlamentares reconhece como de utilidade pública a Federação das Entidades Afro-Ameríndias do Rio Grande do Norte. A matéria de autoria do vereador Cláudio Custódio. Primeiro eu quero fazer uma retomada histórica. Se nós pensarmos as comunidades ameríndias, toda a dinâmica dos povos originários aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai ver um verdadeiro genocídio e etnocídio. Então esse processo histórico ele foi tão avassalador, para vocês terem uma ideia, que pelo menos 2 estados, Rio Grande do Norte e Piauí, não têm reservas consolidadas junto à FUNAI. É um exemplo só para a gente avaliar o grau de genocídio que foi desenvolvido. Com relação às comunidades de origem africana, da mesma forma, nunca foi dada visibilidade a uma identidade própria. Então a ideia é justamente poder reunir todas essas entidades para que a gente possa desenvolver trabalhos voltados para a cultura, para a identidade e também de aspectos sociais, já que muitas vezes essas comunidades são comunidades muito frágeis do ponto de vista social. Então é o primeiro passo e agora a gente vai buscar ampliar esses grupos e assim poder fortalecer o trabalho junto a eles. Os rodoviários do transporte intermunicipal do Rio Grande do Norte suspenderam a greve que estava prevista para esta quinta-feira. A decisão foi tomada após o avanço das negociações entre a categoria e as empresas do setor. A paralisação foi adiada por uma semana após o pagamento do reajuste do Vale Alimentação pelo grupo Trampolim da Vitória. O CETRANS também sinalizou a intenção de assinar a Convenção Coletiva de Trabalho. No entanto, segundo o Sintro-RN, ainda existem divergências na redação final da minuta do acordo, incluindo cláusulas relacionadas às condições de trabalho e à consolidação dos direitos negociados entre empresas e trabalhadores. Enquanto esses pontos são ajustados, o transporte intermunicipal segue operando normalmente aqui no estado. E a Secretaria de Mobilidade Urbana está realizando uma revisão na planilha de custos do setor. Com isso, a licitação do transporte público de Natal segue sem prazo definido para acontecer. A
A Prefeitura de Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que o edital de licitação do transporte público da capital está passando por uma nova atualização dos estudos econômicos em razão de alterações nos custos operacionais do sistema. A gente estava, vamos dizer assim, com os editais desenhados e iniciou-se uma discussão técnico-jurídica junto com a Procuradoria-Geral do município, que vai avaliar se aquilo que foi previsto pela consultoria atinge os parâmetros legais, vamos dizer assim, que o município almeja de segurança jurídica. Então, essa discussão se iniciou no final do ano passado, se estendeu até aproximadamente maio, ou seja, até agora aproximadamente o começo do mês passado. Quando essa fase foi finalizada, nós podíamos dizer assim, a licitação está pronta para ser lançada, porque você tinha 2 etapas que estão concluídas. Mas, como nós tínhamos concluído os estudos técnicos no segundo semestre de 2025, e a previsão é que do lançamento do edital até o recebimento da proposta seja algo em torno de 60 dias, nós cairíamos no segundo semestre de 2026, ou seja, os estudos econômicos estariam com cerca de 1 ano de elaboração, e isso poderia ser objeto de questionamento ou impugnação, ou até um questionamento do próprio Tribunal de Contas, por estar lançando a licitação com estudo econômico já com aproximadamente 1 ano. Então, para evitar esse questionamento, a gente deu um passo atrás, não é um passo que vai requerer muito tempo, que vai demandar um esforço grandioso, mas é um momento em que a gente precisou fazer a atualização dos preços, considerando uma guerra no Oriente Médio, o desequilíbrio do dólar, as taxas de inflação, a reoneração da folha de pagamento pelo governo federal, que já ocorreu também em 2026, o novo valor do salário dos motoristas, que ocorreu agora em 1º de maio. Então, todos esses insumos foram atualizados para que a gente lance um edital com os preços coerentes com o mercado atual. A STTU não divulgou uma previsão para a publicação da licitação, mas que após esse processo de estudos econômicos deve submetê-lo para o lançamento do edital. Quando o modelo foi feito e finalizado no final de 2025, no segundo semestre de 2025, nós não tínhamos as gratuidades, nós não tínhamos o domingo gratuito, nós não tínhamos a gratuidade dos estudantes, nós não temos aquelas gratuidades para ir ao Alecrim e ao sábado, nos finais de semana. Então, tudo isso precisou também ser incorporado. E, além disso, o governo federal finalmente deu um passo para o marco regulatório do sistema de transporte público. Então, o Congresso aprovou já nas 2 casas e está com a previsibilidade do presidente da República sancionar agora, em 20 de junho. Então, isso também já foi incorporado dentro do novo edital. Então, foi um momento, de certa forma, oportuno, a gente quer uma licitação efetiva, não lançar por lançar uma licitação. Então, o prefeito entendeu a importância da gente fazer essa atualização, nós estamos fazendo essa atualização, e assim que essa atualização estiver concluída, a gente vai estar apto a dar os últimos passos e lançar o edital. Ainda segundo a STTU, após a atualização dos estudos de custo, o processo da licitação passa por um trâmite desde a publicação do edital até, de fato, entrar em vigor. Entre os benefícios para o usuário estão a diminuição do tempo de espera por um ônibus, a disponibilização de Wi-Fi em todos os veículos e também ônibus com ar-condicionado. Enquanto isso, os usuários ficam na expectativa por melhorias no transporte público. Temos que acreditar porque hoje o ônibus ficou para os idosos e as pessoas novas hoje, todo mundo pegando Uber porque não tem mais ônibus aqui em Natal. A qualidade está péssima. No dia de domingo o 40 não roda mais, lá não tem mais, não tem mais. Segundo, o 33 não passa mais aqui na Ribeira, eu tenho que pegar 2 ônibus para ir para casa. Eu tenho que ir para a cidade para pegar o 33 lá na pracinha para ir para Mãe Luísa. Porque você não tem, vem para cá, você não pode chegar em Mãe Luísa. Hoje tem uns ônibus que não tem mais vidro embaixo, a janela não tem mais janela, a janela é em cima. Aí você entra lá, morre sufocado dentro, que não tem ventilação. Para o distante, dá o prego daqui para ali para o Alecrim, dá prego e renovando a frota, seria melhor para a gente. E o assunto agora é proteção infanto-juvenil. Uma nova lei prevê a perda de alvará para estabelecimentos ligados a crime de exploração sexual infantil.
Uma lei sancionada pela Prefeitura de Natal prevê a cassação do alvará de estabelecimentos usados para a prática de crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. A medida será aplicada após condenação dos proprietários ou sócios envolvidos e a conclusão de processo administrativo. A norma alcança empresas prestadoras de serviços, microempreendedores individuais e outras pessoas jurídicas que possuam alvará de funcionamento no município. O texto também considera como sócio qualquer pessoa física que conste formalmente no contrato social da empresa. A norma abrange crimes de abuso e violência previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A cassação do alvará dependerá da conclusão de um processo administrativo e somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da condenação criminal. A nova legislação estabelece que o Poder Executivo deverá regulamentar os procedimentos administrativos, incluindo os mecanismos de defesa das empresas atingidas pela medida. A fiscalização ficará sob responsabilidade dos órgãos municipais competentes. E a Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira. No próximo bloco, vamos conferir como é que está a expectativa nas ruas para a participação do Brasil nesta Copa. Não sai daí, o Câmara Repórter primeira edição volta já. Quando uma família recebe um diagnóstico, não é só uma pessoa que passa por mudanças. É a casa inteira, é a rotina, é o coração. O autismo não escolhe classe social. Ele está em todas as camadas da nossa cidade. E toda a família sente. Por isso, neste Abril Azul, nós escolhemos olhar para quem caminha do nosso lado. Afinal, a nossa história só é completa quando é escrita juntos. Vamos abraçar o autismo. Vamos abraçar as famílias. Vamos abraçar a cidade. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. E nesta quinta-feira começa o principal campeonato de futebol do planeta, a Copa do Mundo 2026, que este ano acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. O nosso repórter Hugo Fernandes foi às ruas conferir a expectativa da população e trazer algumas curiosidades sobre a Copa. Nesta quinta-feira inicia a tão aguardada Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. A edição de 2026 será a maior de todos os tempos, com 48 países participando, totalizando 104 partidas. O Brasil é o maior vencedor de todos os tempos, com 5 taças. Aqui no Alecrim estão dizendo que agora o Hexa vem. Será? Em nome de Jesus vai ganhar. A gente está na esperança que sim, né? Tem que vir desde 2002. Porque Neymar foi convocado. Só depende do jogador, não é tanto do técnico, é do jogador. Se jogar bem, se tiver velocidade, garra, gás, vontade de vencer, vai chegar lá. Brasil vai ser Hexa? Hexa, nós seremos novamente vencedores, porque a nossa seleção merece, o nosso Brasil também merece. Depois do Brasil, as seleções que mais conquistaram a Copa do Mundo foram a Itália, que está fora novamente do torneio, e a Alemanha, ambas com 4 títulos. Na opinião dos natalenses, quem que representa mais perigo para a seleção agora em 2026? Rapaz, eu acho que é a França. É grande seleção, grandes jogadores, né? Tem um grande potencial para chegar na final da Copa. Acho que é a França. Portugal. Por quê? Porque os craques deles são bons. O Cristiano Ronaldo sempre está em boa fase. Nas 5 conquistas de Copa do Mundo, alguns jogadores da seleção se destacaram, entre eles Garrincha, Pelé, Didi, Rivaldo, Ronaldo, Romário. E agora em 2026, quem que vai ser o grande nome? Vinícius Júnior. Ryan e Hendrick. Hendrick vai ser a fera do Brasil. Neymar. Hendrick. Por quê? Porque ele é criativo, tem velocidade e objetividade quando ele busca o gol. Neymar. E quem a torcida não acredita em nada? Vamos saber. Neymar. Neymar Ali tá meio lesionado, né? Mas bora ver aí o que ele promete. Eu boto fé na seleção nenhuma, eu boto fé. Mas qual jogador que você menos acredita? Menos acredito? Neymar. Casemiro. Por quê?
Porque ele quer brigar com o Hendrick e eu não gosto não. O Hendrick só entra para fazer gol e ele fica menosprezando o cara. A primeira Copa do Mundo de futebol aconteceu em 1930 no Uruguai e o país sede foi o campeão. Será que os natalenses sabem dessa informação? Vamos testar o conhecimento deles. Acho que foi em 74. Eu não sei, não. Eu sei que o Brasil ganhou em 1950. E eu encerro a matéria aqui na barraca do seu Queiroz, tomando uma goleada, ou tomando uma água. A goleada do 7-1 lá em 2014 não vai ter não, né, seu Queiroz? Se Deus quiser não, em nome de Jesus. Amém. A abertura da Copa acontece nesta quinta-feira, a partir das 2h30 da tarde. E o primeiro jogo será entre México e África do Sul, às 4 horas da tarde. E agora uma informação importante para quem vai tirar a sua primeira CNH. Desde o início do mês de junho, o Detran passou a exigir exame toxicológico para emissão do documento. O Detran RN passou a exigir a realização do exame toxicológico para candidatos que iniciaram o processo de obtenção da primeira CNH nas categorias A, B e AB. Segundo o órgão, a exigência entrou em vigor no Rio Grande do Norte para processos de habilitação que foram abertos a partir do último dia 1º de junho. O exame toxicológico tem a finalidade de detectar a presença de substâncias psicoativas no organismo e passa a ser requisito obrigatório para todos os novos condutores. A exigência busca comprovar a realização do exame e a obtenção de resultado negativo antes da emissão da permissão para dirigir, a PPD. A nova obrigatoriedade já está integrada ao Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENASH. Com isso, os candidatos deverão realizar o exame em um dos laboratórios credenciados para dar continuidade ao processo de habilitação. O candidato pode realizar o exame em qualquer etapa do processo de primeira habilitação, sendo que a emissão da CNH fica condicionada à comprovação do exame toxicológico com resultado negativo. A relação completa dos laboratórios credenciados está disponível no site do Detran RN, no ícone Empresas Credenciadas. E a Prefeitura do Natal sancionou uma lei que amplia o acesso à informação sobre medicamentos distribuídos gratuitamente ou com descontos à população. A nova regra foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 10 de junho. E a partir de agora, farmácias e drogarias devem informar os consumidores sobre os medicamentos que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. A legislação de número 8.133 também obriga os estabelecimentos a divulgarem remédios contemplados por programas de desconto oferecidos por órgãos públicos ou instituições privadas. Segundo o texto, deverão ser afixados cartazes em locais de fácil visualização, orientando os consumidores a consultarem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, disponível no site do Ministério da Saúde. Os avisos poderão ser instalados em áreas internas ou externas das farmácias e deverão seguir os padrões estabelecidos pela legislação. A lei também prevê que estabelecimentos com endereço eletrônico disponibilizem essas informações na internet. O descumprimento da norma poderá resultar em multas que ainda serão regulamentadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Você já se vacinou contra a gripe? A campanha da influenza segue disponível para toda a população e a nossa equipe foi conferir como é que está a movimentação nas unidades de saúde. Dione chegou cedo à UBS São João, no Tirol, para se vacinar contra a influenza. Todo ano ela toma o imunizante. Todos os anos eu tomo, mas geralmente eu tomo lá onde eu trabalho, que é lá no TJ. Você gripa com frequência? Não, mas com certeza isso aqui não deixa de ser, né? Já mais uma garantia, mais um reforço. Pela dificuldade de locomoção, as irmãs da Dione, Dilva e Darcy, foram vacinadas no carro. Eu acho bem viável, né? Essa injeção que acabei de tomar, para mim será ótimo, evita a gripe. Me senti especial em ter o enfermeiro ter vindo aqui no carro. E por que a senhora tomou essa vacina? Para gripe.
A vacina contra a gripe começou em 28 de março para crianças, gestantes, idosos e trabalhadores da saúde. Em abril, a vacina foi estendida para pessoas com doenças crônicas e outros grupos prioritários, como professores e profissionais da segurança pública. No início de maio, devido à baixa procura, o imunizante foi ampliado para pessoas de todas as idades, a partir dos 6 meses de vida. Porque como a gente ainda tem um estoque favorável de dose, na hora que você amplia para a população geral, você termina proporcionando que aquela família inteira, aquela empresa como um todo, ela seja vacinada. Do início da campanha até o momento, 103 mil natalenses se vacinaram contra a gripe. Deste total, 57 mil pertencem ao grupo prioritário, formado por crianças, gestantes e idosos. Mas a gente tem ainda um vasto estoque que dá para a gente vacinar, até porque essa vacina ela vence no final do ano, então a gente precisa utilizar ela durante todo o ano de 2026. Segundo a chefe do Núcleo de Agravos Imunopreveníveis de Natal, a vacina só é contraindicada para pessoas com febre ou sintomas gripais muito fortes. Se você está apresentando febre, a orientação é que aguarde os sintomas passarem para que não sejam confundidos com alguma reação da vacina. Mas até sintomas gripais leve, o ministro orienta que vacine mesmo assim. E o Teatro Sesc Sandoval Vanderlei entra no clima junino e traz uma programação gratuita, que inclui apresentações teatrais, oficina de arrasta-pé e shows de forró. A repórter Edesiane Moreno traz todos os detalhes. O Teatro Sesc Sandoval Vanderlei, no Alecrim, será um dos palcos do São João do Comércio, promovido pela FEComércio RN. Durante o mês de junho haverá uma programação toda especial. E é para falar sobre essa programação que eu estou aqui com Joana Patino, gerente de cultura do Sesc. E aí, Joana, o que é que o público pode esperar dessa programação? Primeiro, muita alegria e cultura popular. A gente vai ter atividades aqui no Teatro Sesc Sandoval Vanderlei, com oficinas, oficina de arrasta-pé, espetáculos, começando amanhã. E temos também ações na cidade e no Alecrim, voltada para o comerciário e para o público que está ali consumindo, né, nesse momento tão importante que é para nós, que é o São João. A gente vai ter uma trupe toda preparada para fazer alegria com sanfona, né, gerando esse entretenimento na região do comércio. Teremos quadrilhas no meio da rua, tanto na cidade quanto no Alecrim, para gerar esse encantamento daquele movimento tão pujante que é a quantidade de pessoas, bailarinos, dançarinos, mostrando nossa preciosidade que é a cultura popular. Então, praticamente são ações simultâneas, né? Ações simultâneas. Praticamente quinta, sexta e sábado, nós temos ações acontecendo em todos esses espaços. Teatro Sesc Sandoval Vanderlei, Comércio da Cidade, Comércio do Alecrim, Aeroporto, fazendo esse movimento. E sem esquecer de ações que são restritas ao nosso público, que são as nossas escolas. Então, a gente também tem ações de cultura popular voltadas para as escolas nesse mês de junho. Essas ações nas ruas, elas... se deduz que elas são gratuitas, né? E aqui no teatro, como é que vai funcionar? Tudo gratuito, tá? O Teatro Sesc Sandoval Vanderlei, com a programação promovida pelo Sesc, ela sempre aberta, convidativa, gratuita. O que a gente faz é o recebimento de 1 quilo de alimento não perecível que a gente destina ao Mesa Brasil. Então, na hora que você for tirar o seu ingresso no Simpla, como é que eu chego no Simpla? Vai lá no nosso Instagram, que tem um link bem certinho direcionando para você chegar no Simpla, facinho, gratuito. E quando você chegar no teatro, vem com 1 quilo de alimento não perecível, que a gente destina para o Mesa Brasil, um projeto muito importante do sistema. No teatro, quais são os espetáculos que vão ser apresentados e horários aqui? Aqui, os espetáculos eles são às 19 horas. A gente começa amanhã com o George Holanda falando sobre o amor, né? Esse Dia dos Namorados, esse dia marcante também, que fala aí um pouco da nossa tradição, né? Dos santos que promovem aí o amor. Então, o George Holanda vem com uma atração amanhã, voltada para os namorados, público adulto. E temos também atrações no próximo final de semana, que é o espetáculo Retetei, que é um espetáculo que vem de Pernambuco, abrindo os trabalhos do Palco Giratório, é um projeto nacional, e a gente começa essas atrações
com um espetáculo de cultura popular no domingo, Livrando o Jogo do Brasil. E depois disso a gente tem uma atração que é o São João aqui do nosso teatro, no dia 20, com as lídias brasileiras, mulheres que cantam com força e que vêm de Caicó fazer esse trabalho para a gente. Além disso, temos oficinas de mamulengo no dia 13 e temos também uma oficina para você aprender ou aprimorar os seus passos de forró, que acontecem de 16 a 19 de junho. E essas oficinas também a pessoa tem que se inscrever ou é só chegar e participar? Como é que vai funcionar? A gente tem inscrições abertas para todas elas, mas normalmente você pode se inscrever aqui, é um formulário que existe também lá no nosso Instagram, mas se você chegar aqui, você não vai ficar de fora. E agora uma última informação, a Prefeitura do Natal vai adotar novas medidas de trânsito no entorno do Arena das Dunas durante os festejos juninos. As alterações passam a valer já a partir deste sábado. Pedro Araújo traz os detalhes. Entre as mudanças está a interdição da Avenida Prudente de Moraes, na altura da Avenida Miguel Castro, a partir das 11 horas da noite deste sábado, dia 13. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também criou uma nova área exclusiva para embarque e desembarque de passageiros por aplicativos. O espaço ficará localizado após o túnel da Avenida Romualdo Galvão, na marginal da Avenida Senador Salgado Filho, ao lado da Arena das Dunas. Segundo a STTU, as alterações foram definidas após a avaliação técnica da operação realizada nos primeiros dias do evento. A expectativa é facilitar o acesso ao Expresso Junino, organizar melhor o fluxo de veículos e pedestres e garantir mais segurança e agilidade na saída do público após os shows. E o Câmara Repórter, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você confere mais notícias à noite no Câmara Repórter, segunda edição, ou agora mesmo no nosso portal. Acesse câmaramunicipaldinatal.com.br. Até amanhã.